Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o presidente da Lide Santos, Jarbas Marques, que vai debater comigo toda a repercussão do primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios. Jarbas, obrigado pela tua presença, prazer enorme te ter aqui pela primeira vez. Obrigado, eu que agradeço aqui em meu nome, em nome do LIDE, de todos os empresários que fazem parte de estar nesse programa com uma audiência tão boa e tão importante para a nossa região. Sem sombra de dúvida. Para iniciar o nosso debate, eu preciso questionar o Jarbas, principalmente pela importância do LIDE. Jarbas, qual é a função efetiva do líder, do LIDE, né? Esse colégio de líderes que a gente tem na nossa região e de que maneira ele pode contribuir para o desenvolvimento econômico aqui da Baixada Santista? O LIDE nasceu em 2003, foi fundado pelo João Dória, hoje governador, que já não está mais à frente do LIDE, para reunir e conectar lideranças empresariais, lideranças públicas e lideranças da mídia, com o objetivo de fomentar negócios e também trabalhar mudanças. Então, esse é o grande objetivo. Então, a gente veio agora recentemente, inauguramos aqui, fizemos nosso primeiro evento, reunindo mais de 30 empresas já membro e mais de 150 pessoas, para discutir um pouco da nossa região e para fazer negócios e para melhorar a região santista aqui. Nós tivemos o primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios e, como você já percebeu, o Jarbas é extremamente qualificado para debater este assunto, principalmente conosco. E para iniciar o nosso debate, Jarbas, nós tivemos a presença de inúmeras autoridades nesse primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios. E o prefeito de Santos não esteve fora e colocou a sua opinião. Vamos assistir o que falou o prefeito de Santos e, após isso, eu vou debater aqui com o meu amigo Jarbas. Há quase 100 anos se discutem projetos, propostas, ideias em relação à ligação entre as duas margens, entre as duas cidades. E eu sempre digo que todos os projetos apresentados no decorrer desses últimos anos têm uma única semelhança. Todos eles ficaram no papel. Nenhum deles foi executado. O que a Prefeitura de Santos defenderá é que é uma e outra, né? Projetos não são excludentes, são complementares. Por mais esforço de engenharia que se faça e de argumentos técnicos, uma ligação apenas não vai suprir a demanda da mobilidade urbana, a demanda do porto, das cargas, a demanda do VLT, como nós estamos vendo passar aqui num dos projetos apresentados. Isso é inimaginável. É necessário sim que nós possamos fazer a discussão e ação e execução de um projeto que seja aquele mais viável tecnicamente, que seja mais viável economicamente e possa sair, né, da lista de lendas urbanas que nós temos na Baixada Santista. Jarbas, como a gente acompanhou no depoimento do prefeito, ele comenta que os projetos não são excludentes, tanto a ponte quanto o túnel. Mas a gente esperou mais de 100 anos por uma ligação seca que está próxima de acontecer. Será que a gente não deve optar pela solução adequada em virtude dos problemas que a gente tem na nossa região, do que única e exclusivamente entender que esses projetos não são excludentes? Eu acho que não são excludentes e tem um ponto de vista. A gente está 100 anos esperando. Qualquer decisão que a gente tome tem que ser muito rápida e a gente tem que realizar, sob o risco de esperar mais 100 anos, né? Então a gente tem que achar a melhor solução, obviamente, mas não podemos perder mais 5 anos para achar a solução. Nesse momento a gente tem uma oportunidade grande que é a ponte. Existe uma discussão muito técnica, mas que em nenhum momento foi apresentada, não existe a discussão, a gente precisa conhecer tecnicamente para poder ter uma posição final. O que eu entendo é o seguinte, a iniciativa privada e a iniciativa pública estão reunidas para uma decisão. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, talvez fazer ajuste, talvez até discutir uma outra solução, talvez não seja a ponte, seja o túnel, mas tem que ter um projeto muito claro, né? E não ficar só nas palavras, senão a gente vai perder mais uma oportunidade
e daqui a 20 anos a gente volta a discutir. Eu moro em Santos há 16 anos, tenho uma filha santista, sou casado com uma santista e escuto há muito tempo que vai ter essa ligação. E a gente não vê. Já várias inaugurações, vários projetos e não acontece. Agora parece que a vez está mais quente, né? Então a gente precisa ajustar isso rapidamente. Se vai fazer o túnel, aproveita o momento, chama as iniciativas, como é que a gente faz para viabilizar o túnel. Se vai fazer a ponte, faça a ponte, mas alguma coisa tem que ser feita. Vamos acompanhar o depoimento do prefeito do Guarujá, Walter Suman. Diariamente, cerca de 250 caminhões, cerca de 23 mil automóveis, 10 mil motocicletas, 15 mil bicicletas e 30 mil pedestres utilizam o sistema de travessia de barcas. Guarujá tem uma margem portuária, 9 terminais, dos quais 30% da movimentação de cargas ocorre na margem esquerda do complexo portuário da Baixada Santista. Daí a nossa grande preocupação, inclusive com a perspectiva já muito próxima e definida do alvará, da ampliação do leito de atracação de navios por parte da Santos Brasil, gerando investimento em torno de 150 milhões de reais, e em breve TGG, TEG e TEAG também investindo cerca de 180 milhões de reais. Uma perspectiva positiva, daí a nossa preocupação. Nós estamos abertos ao pleno debate, estamos procurando a melhor opção e deixar marcado que a nossa postura, considerando todos esses fatores, caminha para a construção do túnel ligando a margem esquerda do complexo portuário a Santos. Jarbas, a gente percebeu que o prefeito de Santos mencionou que a gente precisa não só de uma ligação, mas de outras ligações tão somente. Mas o prefeito do Guarujá, por sua vez, ele já marcou território, né? Ele já disse que a solução é o túnel. E ele fez uma menção que eu acho muito importante, que nós temos aproximadamente 15 mil bicicletas atravessando ali nas balsas da ponta da praia e aproximadamente 30 mil veículos. Você acredita e acompanha o depoimento do prefeito do Guarujá que a melhor alternativa é o túnel para resolver esse problema de questão da mobilidade urbana? Então, por tudo que eu tenho ouvido, o túnel é a melhor solução, disparado. O problema do túnel, até onde a gente conhece, é que não tem recurso para fazer. Então, a grande preocupação é a gente lutar pelo ideal e perder o que é bom. Então, se conseguir ter o túnel, provavelmente vai ser melhor por tudo que eu tenho ouvido, obviamente que precisa de uma análise mais técnica, que é melhor porque ali você pode ter VLT, ou ônibus, carro de passeio, bicicleta, até pedestre pode andar, apesar da distância não ser muito viável para pedestre. Enquanto a ponte não tem essas opções todas. Então, o túnel é a melhor solução, mas ela é muito mais cara, né? Então, essa é a grande dificuldade. E a ponte está praticamente aprovada. Eu acho que os players que estão envolvidos aí, governo do estado, a iniciativa privada, governo federal e os dois municípios, têm que ter uma reunião e tem que tomar uma decisão. E não adianta essa discussão de ficar um jogando para o outro. Sim. É hora de reunir, tomar a decisão e falar que caminho nós vamos fazer. De forma que seja bom para todos e de uma maneira muito republicana, né? Muito transparente, muito clara. Indiscutivelmente. Jarbas, você falou nessa questão dos players envolvidos. A gente teve a presença do presidente da ABTP, Associação Brasileira de Terminais Portuários, o Clítio, e ele também deu o seu depoimento com bastante ênfase técnica. Vamos acompanhar o depoimento do presidente da ABTP, Clítio. A associação, ela defende princípios antes de defender seus associados. Esses princípios prevêem que investimentos dessa magnitude, intervenções dessa magnitude, devam passar pelo crivo da comunidade portuária, que é representada pelo Conselho da Autoridade Portuária, onde sentam as 3 esferas de governo. Uma não deve se sobrepor à outra. E mesmo 2 esferas de governo não devem se sobrepor à percepção da comunidade portuária. Lá sentam os operadores, os empregados, as empresas, os usuários. Entendo que essa licença portuária deve ser obtida antes de prosseguir qualquer projeto dessa magnitude. Todo projeto dessa magnitude deve também estar 100% aderente ao plano de desenvolvimento futuro do porto. A estratégia do porto deve receber o selo da autoridade portuária, seja ela, no nosso caso, federal, ou como no resto do mundo, em muitos lugares, também defendemos a descentralização por princípio, né? A autonomia máxima do planejador presente, seja
federal, seja estadual ou municipal. Então, entendemos que essas duas aderências, a concordância do Conselho da Autoridade Portuária e a aderência ao planejamento e desenvolvimento do porto, não estão presentes ainda. Além disso, olhando todos os grandes exemplos de portos no mundo, só existem pontes no fundo dos canais, depois de alguns túneis, na maioria deles, e em locais onde não tem tráfego de embarcações marítimas relevantes. Não se trata de ponte ou túnel, mas sim do que esta ponte de per si está significando em termos de eventual redução operacional, aumento de riscos, problemas para expansão futura. Jarbas, o Clítio pontuou duas situações aí que são bastante preocupantes. A primeira, de que a maior locomotiva econômica que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos, precisa estar aderente a um projeto como esse. E me parece que não está. E a segunda colocação é que um projeto como esse deve ser parte integrante de um plano de desenvolvimento do Porto de Santos para os próximos anos. Como é que você avalia essas duas condições? É preocupante isso, Jarbas? É preocupante, a colocação dele está muito clara, né? Na verdade, quando eu falei em governo federal, é muito mais por uma CODESP, pelo próprio porto aqui, porque 30% da nossa economia passa aqui em Santos. Sem dúvida. O que vai acontecer daqui a 10, 20 anos? A gente está num processo de retomada, né? Essa ponte vai ajudar, vai atrapalhar ou ela é neutra? Então a gente tem que entender muito bem, e os players do porto têm que estar junto nessa decisão, independente de quem vai estar investindo, mas tem que estar participando efetivamente e muito claramente. Aí a gente consegue ter o trabalho, é a reunião e conexão desses players, né? Então é o governo estadual, o governo federal, os municípios, a entidade portuária e também quem é o investidor, né? Como você pontuou a questão do governo federal, nós tivemos também a presença dos dois deputados federais da nossa região, tanto a Rosana Vale quanto o Júnior Bozella. E a Rosana Vale também contribuiu com o seu depoimento. Qual é a opção que nós temos? Nós temos essa opção, 2,9 bilhões que viriam da iniciativa privada. Pois bem, a CODESP se mostrou favorável ao túnel. Diz que a ponte traria problemas à movimentação dos navios no porto. Então nós temos que chegar num consenso. A ponte, 2,9 bilhões, um empreendimento que viria da iniciativa privada. A CODESP e também o CAP, eu vi alguns falarem, acho que foi um que falou sobre o CAP. O CAP se mostrou contrário à ponte e favorável ao projeto do túnel. Então, o túnel, 3,4 bilhões, se eu não me engano. 3,4 bilhões. Da onde viriam esses recursos? A CODESP vai arcar com o que falta se o projeto melhor for o túnel? O recurso que falta para a implementação do projeto virá de quem? Virá da CODESP? Eu já passo essa pergunta, então. Virá do governo federal? Se virá, se é o mais plausível e o melhor, então vamos defender essa estratégia. Jarbas, tá aí, a deputada fez o posicionamento dela e desmistificou, né? A gente tem a ponte com 2,9 bilhões e o túnel com 3,4 bilhões. Nós temos um porto hoje que arrecada algo em torno de 100 bilhões de reais. Será que esta não seria a grande alternativa, ou seja, o próprio Porto de Santos arcar com esta diferença e resolver definitivamente esse problema centenário da nossa região? Pode ser um caminho bom para o porto, até para a própria privatização futura da CODESP, ter uma solução melhor. Então é importante ter, por isso, novamente, esses players têm que sentar e têm que conversar. Uma parte do recurso está aqui. Então a gente tem a Eco Rodovias como investidora. Talvez, se tiver um outro projeto que seja interessante para ela o túnel, ou ela entra com parte do recurso, ou vai buscar outro parceiro, mas tem que ter essa reunião. E a colocação da deputada foi excelente. Quem vai pagar a diferença? Como você já percebeu, o assunto aqui está de altíssimo nível. O Porto de Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e essa semana recebo aqui, nos estúdios da Santa Cecília TV, o presidente do LIDE Santos, Jarbas Marques. E vamos acompanhar agora o depoimento do deputado federal Júnior Bozella. Eu queria deixar uma pergunta para o Tércio, justamente nesse sentido, Tércio. A gente tem um problema do Valongo, né, muito sério.
A gente tem um terminal marítimo também que está obsoleto, né? O Concais, enfim. Eu acho que tem algumas soluções que, conversando tecnicamente com o governo federal, já me deram uma luz que talvez tudo que a gente gasta com dragagem, né, o que gastou nos últimos 2 anos, talvez esse recurso, só para concluir, eles já seriam suficientes para, de repente, aportar essa diferença num túnel, que seria algo que atendesse a todas as questões, né? Teria uma viabilidade um pouco mais inteligente nesse momento. A gente precisa tomar um cuidado e ver o que vai atender a nossa população, que é o nosso objetivo principal. Jarbas, me parece que pela primeira vez, se assim eu posso pontuar, a gente acompanha os nossos deputados bastante antenados em tudo aquilo que está ocorrendo no Porto de Santos. A deputada federal Rosana Barrali fez o questionamento em relação à diferença e o deputado Júnior Bozella trouxe uma outra condição para a mesa. Que condição é essa? Tirar o Concais de onde ele está hoje, levar para o Valongo, a gente resolve o problema do Valongo e, quem sabe, a entrada do túnel ser ali naquela localidade onde se encontra o Concais hoje. Será que esta não seria uma solução para a gente fazer do limão uma limonada, Jarbas? Me agrada muito, né? Primeiro porque além do Concais estar numa posição melhor, para o turismo é muito melhor, para o centro revitaliza, então a gente passa a ter muitas facilidades. Mas, novamente, tem que ter a conversa. O governo federal tem que liberar, tem que ter todas as autorizações para que a gente consiga. Mas é uma grande solução, né? Aparentemente, realmente ajuda muito a nossa cidade, né? Essa não pode ser uma solução para ficar na discussão. Aliás, o evento promovido pela Santa Cecília foi maravilhoso, porque trouxe à tona muita conversa com gente de altíssimo nível e um público lá muito rico também. Então, acho que é bastante interessante. A gente tem que discutir a região, mas tem que fazer também. Vamos acompanhar o que falou o nosso deputado estadual, Tenente Coimbra. É praticamente unânime que a ponte ela não atende à demanda portuária. E conversando com pessoas influentes da própria população, até puxando um gancho do Bozella referente à mobilidade urbana, a gente viu que alguns dados mostram que a população da Baixada Santista que vai fazer a utilização dessa ponte, que vai deixar de utilizar a travessia de balsas, é menos que 40%. Então, não atende a área portuária e não atende a mobilidade urbana da Baixada Santista. São mais 3 bilhões investidos, que não vai atender a área principal, nem a população. Então, quem vai atender? E a outra pergunta que eu deixo, referente uma grande vitória que tivemos na Baixada, o aeroporto do Guarujá. Eu que trabalhei 3 anos no resgate aéreo, me preocupo bastante com isso. Com a aproximação do cone aéreo, se vai ter algum prejuízo. Então esse é o segundo questionamento que eu deixo. A primeira, se já tem dados específicos da população da Baixada Santista que vai deixar de utilizar a balsa para utilizar a ponte, tendo em vista que esse semestre na Assembleia discutiremos a desestatização do sistema da balsa, né, desestatização da DERSA, e isso vai comprometer 100% o projeto. Então são informações que precisam ser respondidas. Jarbas, já deu para perceber que a opinião é bastante divergente de todas as autoridades que estiveram lá presentes. E o deputado Tenente Coimbra fez 2 colocações que me preocupam bastante. A primeira é de que o projeto não atende ao Porto de Santos, na visão dele. E segundo, também não atende às questões de mobilidade urbana. E ele complementa falando em relação à desestatização da DERSA, da balsa ali, como todos nós conhecemos. Qual é a tua visão em relação a esses pontos, Jarbas? Será que a ponte efetivamente vai atender a quais interesses? Eu acho que ela vai facilitar a vida da Eco-Rodovias, que vai unir as 2 estradas, vai tirar um pouco do fluxo de caminhão aqui, mas para a mobilidade urbana não vejo também, até por causa da posição com que ela está. Então, eu acho que não vai mudar e não vai resolver o problema da balsa também, que hoje é muito crítico, né? A gente está sofrendo. Eu perdi reuniões recentemente, indo para o Guarujá, não consegui chegar e voltando do Guarujá. Eu acho que esse é o ponto mais latente que nós temos da ligação seca. Não é isso, Jarbas? Quando a gente fala de ligação seca aqui na nossa região, não vem diretamente à nossa mente a questão das balsas? Essa é clara. Há muito tempo, mas ultimamente piorou muito, né? Ultimamente piorou muito. O último ano aí realmente está
não está viável, você tem que sair com uma hora e meia de antecedência por causa da loteria que está a balsa. Sem dúvida. Essa realmente é a mais importante. Mais importante dentro de um projeto como esse. Você deve estar se perguntando se o deputado estadual, o professor Kenny Mendes, estava presente no nosso evento. Ele estava presente lá também. Vamos acompanhar o que falou o deputado estadual Kenny Mendes. E quando se trata de discutir entre o túnel e a ponte, é muito simples. Qualquer leigo poderia ver as vantagens que o túnel teria. A ponte teriam 4 pistas, 2 para ir, 2 para voltar. O túnel teríamos 6 pistas, 3 para ir, 3 para voltar, com a possibilidade ainda de uma ciclovia, como bem disse o prefeito, mais de 15 mil ciclistas atravessam diariamente o ferryboat ali na ponta da praia, aí também a barca Vicente de Carvalho, mas também uma passarela de pedestres, com ainda a possibilidade de ampliação do VLT na 4ª fase. Então isso seria importantíssimo para o desenvolvimento da nossa região. Mas eu fico preocupado também com 2 outras grandes obras. Nós estamos aí, atualmente, executando uma gigantesca obra que é na entrada da cidade de Santos, para resolver justamente os congestionamentos ali naquela região. Então, para que trazer centenas de caminhões da serra até a entrada da cidade, quando nós estamos ali realizando uma obra para resolver aquele gargalo? Eu acho um pouco incoerente. E também não resolveríamos o problema da travessia de balsas. Então, quer dizer, nós temos uma outra grande obra na ponta da praia, a revitalização da ponta da praia, continuando com aquelas filas intermináveis. Jarbas, sei que te convidei para esta enrascada, mas já deu para perceber que os 2 deputados estaduais, eles são contrários ao projeto da ponte. E o Kenny veio trazendo mais uma situação para esta condição toda que nós temos. A grande obra que a gente está fazendo na entrada da cidade e que esse projeto traria todo o tráfego de novo para a entrada da nossa cidade. Me parece que não existe aderência do governo do estado em relação às autoridades para esse projeto. Esse é teu entendimento também, Jarbas? Eu acho que o que a gente está falhando nessa situação é na nossa comunicação. Concordo. Por isso que eu acho que essa iniciativa foi excelente, porque você começa a abrir a comunicação, coloca todos os interessados juntos e, aparentemente, o túnel é a melhor solução. Então, essa é a visão que eu tenho, o túnel é a melhor solução. Mas o que a gente tem na mão é a ponte. Então, quem tem a vontade do túnel, quem tem o projeto do túnel, tem que levar para quem está com o recurso, para quem está com a caneta, essa proposta, mas muito clara. Não adianta a gente levar a discussão, a gente tem que levar um projeto. Você acha, no teu entendimento, que o governo do estado está aberto para esse tipo de situação? Eu acredito que se levar uma proposta bem feita, o governo está fazendo coisas muito boas, tem pretensão ou na reeleição ou na presidência da República. Ele está olhando longe, ele não está olhando... Esse é um ponto só. E se amanhã a gente não fizer, foi algo que o governo não fez e está fazendo outras coisas. Está trazendo aí a Volkswagen para o Brasil, está trazendo 2.400 empregos. Então, ele está querendo fazer. Só que a gente tem que levar as coisas. Então, eu acho que isso tanto o governo federal quanto o estadual. O Brasil está num processo de mudança. E as prefeituras também, né? A gente olha o poder público, está muito diferente de 5, 10 anos atrás. Está querendo mudar. Sem dúvida. Então, é o momento que a gente tem que levar a proposta. Mas se levar só a discussão, não vai acontecer. O que eu entendo é o seguinte, alguém tem que estar com um projeto na mão para mostrar, isso é muito melhor. Foco na solução, não no problema. Exatamente, foco na solução e não no problema. Exatamente. Jarbas, você falou em relação ao governo do estado, a gente teve um representante do governo do estado também presente no nosso fórum de debates. Vamos acompanhar o que o representante do governo do estado falou em relação a esse projeto. A questão que nós trazemos aqui, o governo do estado, não é discussão túnel-ponte, definitivamente. Túnel foi uma proposta do governo do estado e ele só não saiu do papel desde 2012 por falta de recurso. E agora o governador Dória viu, com a sua perspicácia política, que aí é um outro elemento que tem que entrar na solução, de ter um projeto na mão, pronto, faltando apenas a conclusão do processo de aprovação ambiental, que deve sair por volta de setembro, outubro. E aí, se isso tudo ocorrer, nós não vemos nenhuma dificuldade do ponto de vista ambiental. Saindo a aprovação do EIA-RIMA, aí vai passar por um estudo da agência reguladora, que vai pegar o projeto feito pela Ecovias, que tem uma estimativa de custo.
Os técnicos da Arcesp vão entrar nos detalhes do projeto para fazer uma avaliação de fato qual seria o custo desse projeto, dessa construção. Depois colocar no plano de negócios da Ecovias, com o resto das concessões ligadas, e fazer uma projeção de um plano de negócio onde tem que ser amortizado o capital que vai ser investido, mais a manutenção, e isso vai chegar num cálculo, não mexendo na tarifa, vai se calcular um prazo de extensão da concessão. Vamos trabalhar junto. Eu topo aqui. Vamos trabalhar junto porque o ponto importante... Vamos trabalhar junto. A gente está solicitando o projeto de engenharia do túnel para trabalhar junto com você. Ninguém está dizendo aqui, vamos trabalhar... Pelo contrário, foi engraçado, quando a gente assumiu o trabalho aqui, a primeira coisa que eu fui conversar com o vice-governador Rodrigo Garcia, falou assim, eu quero ser parceiro do governo do Estado de São Paulo. Não faz sentido o maior porto do Brasil ser antagonista ao governo do Estado de São Paulo. Vamos trabalhar junto. A solução da ponte está parecendo que é assim, a porta dos desesperados, né? Abraça aquele projeto que é o último que tem. Não é assim. Nós estamos discutindo aqui uma solução para respeitar o Porto de Santos. Eu quero trabalhar junto. A gente consegue construir juridicamente uma solução em que a Ecovias, com a sua força de capital, possa investir nas perimetrais. A gente consegue investir numa solução jurídica e engenharia para reduzir o custo do túnel. Naquela época, tinha muito antagonismo político. O governo do Estado não estava alinhado com o governo federal, não teve limite para ampliação da sua capacidade de endividamento. A prefeita do Guarujá estava em antagonismo com o governo do Estado. Existia, então, assim, era muito puxa lá, puxa aqui, e cada um vai pedindo, e aí o projeto, que era para custar 3,4, custa 8 e tralalá. Então, a nossa equipe já sentou para diminuir a interferência do lado de Santos. Estamos fazendo a análise de engenharia para diminuir as interferências do lado do Guarujá. Eu preciso do projeto, né? A gente oficiou a secretaria pedindo o projeto de engenharia do túnel para poder trabalhar em cima dele e ter número. Porque, assim, do nosso lado, a gente quer trabalhar junto. Jarbas, me parece que esses dois depoimentos, eles de alguma maneira concluem absolutamente tudo aquilo que você pontuou até agora no nosso programa. E o representante do governo do Estado fala claramente em relação à perspectiva de investimento, né? Ou seja, pode-se haver variação. Então, esse número de 2,9, ele não é certo. Ele pode ser 2,7, como ele pode ser 3,5 também. E eu acho que o ponto alto do evento, você mesmo pontuou isso, quem tem o interesse pega o projeto do braço e leva, foi o presidente da Autoridade Portuária de Santos dizendo, eu quero ser parceiro do governo do Estado. Será que a gente achou um caminho, Jarbas? Esse tem que ser o caminho, né? É a única forma de funcionar, né? Tá todo mundo junto. Porque se tiver um antagonismo, não vai funcionar. Se alguém puxar a corda para o lado errado, a gente estraga, vamos esperar mais 100 anos, aí vão estar os nossos bisnetos aqui discutindo a ligação seca, né? Então, acho que é isso, é a hora de levar esse projeto, o momento é esse, e tem que ser muito rápido, porque se a gente perder o time, talvez daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, já tenha iniciado a ponte ou não vai ter mais nada, né? Então, o momento é esse. Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu gostaria, antes de encerrar, de agradecer muito a presença do presidente do Lides Santos, Jarbas Marques. Jarbas, muito obrigado pela tua presença aqui conosco e eu espero honestamente que a gente possa ter uma nova oportunidade para falar mais sobre o Lides Santos. Quando a produção me passou a pauta do programa, eu honestamente confesso que disse, nós temos que trazer o Jarbas. O Jarbas é que tem a condição e a habilidade para comentar temas tão espinhosos quanto esse, Jarbas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, mas vamos falar um pouquinho do LID também, das empresas que fazem parte. Sem dúvida. Para que seus telespectadores conheçam um pouquinho mais, eu acho que a grande maioria já conhece, mas saber um pouquinho do detalhe do que estamos fazendo aqui na região. Sem sombra de dúvida. Eu que agradeço e pode contar que nós estaremos novamente batendo esse papo aqui no Porto e Negócios. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, a motivação é o que nos faz começar e o hábito é o que nos faz continuar. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar.
Grupo Gelog. Grupo Iamã. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos.